Hoje nós temos a alegria, e o Celso já tá para dar esse testemunho aqui há mais de um mês. O rapaz, o camarada, cada sábado era uma coisa, foi dengue, foi um monte de coisa, mas hoje, graças a Deus, ele está aqui disponível, né? Lembrando que o nosso grupo aqui, nós, ano passado, iniciamos esse projeto de fazermos estudo e testemunhos, então nós vamos, a partir desse sábado agora, intercalar, mais uma vez, estudos e testemunhos. Então, eu quero que você que está me ouvindo já prepare aí a sua história, venha contar a sua história aqui. Não precisa ser uma história espetacular, do tipo, né, aparecer um anjo na minha frente, aquela coisa toda. Não, nós precisamos ouvir histórias reais, histórias de pessoas e daquilo que acontece conosco, ou do que aconteceu na sua vida com o seu pai, né? A sua relação com a sua família, com os seus filhos, né? Porque é importante nós, como homens, ouvirmos outras histórias e entendermos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Que as lutas que nós, como homens, enfrentamos, elas são lutas compartilhadas com todos. Todos nós enfrentamos essas lutas. Então, eu quero fazer um convite para que você mande uma mensagem para mim e diga: Tilibra, eu quero contar a minha história, eu quero contar o que aconteceu ou o que está acontecendo comigo, né? E vai ser muito importante partilhar esse testemunho para que nós possamos crescer juntos. Hoje o Celso vai partilhar, ele já fez ano passado um testemunho muito bonito aqui, da sua relação com seu filho, contou um pouquinho da sua história com seu pai também, e hoje ele tem um novo testemunho. Celso, que Deus possa te usar mais uma vez aí, para a honra e glória de Deus, tá? Os próximos momentos são seus. Celso, a gente pretende ir até 6h30, tá bom? Deus te abençoe aí. E aí, se alguém quiser participar, ou fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode levantar a mãozinha ali, o Celso vai ouvir e vai te atender aí, tá? Fica à vontade, Celso. Beleza, Tilibre. Bom, pessoal, eu acho que no outro testemunho que eu dei, algumas pessoas não estavam aqui, né, Tilibre? Não me viram. Mas eu hoje não vou fazer a continuação daquele testemunho. Eu decidi dar esse testemunho, falei com a Tilibre, porque foi algo que aconteceu recente e esse grupo tem influenciado minha vida para o bem. A iniciativa do Atilibre, eu até fui colocado nesse grupo pelo meu amigo Robson Fonseca, que eu acho que não está aqui nesse momento, mas essa iniciativa da gente se juntar para a gente orar uns pelos outros e fortalecer foi muito boa. Eu louvo a Deus pela vida do Atilibre, que tem estado nesse projeto à frente aí. Nós precisamos de homens, meus irmãos, de homens que tenham coragem de ser fiel a Deus, né? É isso que está faltando, homens posicionados, que tenham coragem de ser fiel a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Homens que têm coragem de comemorar que está casado. Fiquei feliz aí, viu, Márcio? Muito feliz, porque você deu testemunho aí que se casou aí, isso é bênção. Nós precisamos de mais famílias fortes para poder fortalecer essa sociedade e influenciar esse mundo. Bom, pessoal, vamos lá. Meu testemunho, eu quero voltar um pouquinho na minha história. Lá em 2016, eu tenho hoje 46 anos de idade, sou pai de 3 filhos. E em 2016, eu hoje sou empresário em Brasília, tenho a minha empresa, mas em 2016, eu já tinha tentado montar uma empresa uma vez, não deu certo. E em 2016 eu estava numa situação muito cômoda, eu trabalhava numa concessionária em Brasília, eu sou técnico automotivo, eu era o único técnico que trabalhava nessa concessionária na época que não trabalhava sábado. Eu era o único técnico que batia todas as metas e estava sempre à frente em vendas, então, para honra e glória de Deus, né? Mas aí eu tenho uma filha que hoje tem 26 anos, a mais velha, e ela iria se casar. Ela marcou o casamento com o atual esposo dela para maio de 2017. Foi maio, isso mesmo. E a gente estava nos preparativos, e a minha primeira filha que iria se casar, e ela estava na faculdade, e eu estava
a gente, todo mundo naquela empolgação e aquele misto. Quem é pai aqui mais velho como eu e tem filhos, quando passar por isso vai ver o quanto isso é maravilhoso e o quanto isso é preocupante, né? Casar uma filha é algo, é uma experiência assim muito boa, mas também muito um temor, né? Você está entregando sua filha para um homem, você tenta conhecer ele de todas as formas, dissuadi-lo a desistir, mas no trem o cara tá lá firme, não tem jeito. Então, eu estava muito bem empregado, estava empregado há quase 6 anos na concessionária, estava muito bem. Já tinha até amortecido um pouco aquele sonho de ter uma empresa, né? E estava ali tranquilo, iria ajudar minha filha a se casar. Mas eu sou uma pessoa assim, empolgada, sempre fui empolgado com futebol, né? Gosto de futebol, gosto. Não sei jogar, né? Até a gente escuta sempre essas piadinhas no campo, né? Ô, rapaz, você gosta de futebol? Gosta, por que não aprende, né? Então a gente, quem joga futebol aqui, deve ter escutado essas resenhas na beira de quadra aí, de futebol. E eu gosto de futebol, né? Nunca aprendi, não tivesse aprendido, teria sido profissional, mas gosto, né? E sempre saía para jogar com o pessoal da igreja e tal. E no dia 10 de dezembro de 2016, irmãos, eu, brincando de futebol com o pessoal da igreja, fraturei a fíbula da perna esquerda, né? Uma fratura num lance em que eu nem acreditei, eu desequilibrei, caí, fraturei a fíbula da perna esquerda. Me levaram para o hospital e lá o médico me deu a notícia de que eu teria que fazer uma cirurgia e que não tinha outra possibilidade. Bom, fiquei muito triste com isso, porque como eu trabalhava na concessionária, eu dependia da do trabalho, dependia. Quem trabalha comissionado, já trabalhou comissionado em alguma área, sabe que se você não produzir, se você não tiver presente, se você não fizer, você não recebe, né? E aí, quando aconteceu aquela situação, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, minha filha vai se casar. E agora, Senhor? Eu também sou provedor do lar. Minha esposa não trabalha fora, ela faz o trabalho de casa. Como é que vai ser isso, né? E para nós homens, isso é um calcanhar de Aquiles, né? A provisão. Nós, quando sentimos que a provisão saiu do nosso controle, eu particularmente, e aí eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, eu tenho um texto que eu quero contextualizar esse momento. É 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, 13 e 14. É um texto que fez muito sentido para mim nessa época da minha vida. A Bíblia diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse texto, ele hoje faz muito sentido para mim, porque às vezes quando você lê um texto bíblico e você não teve uma experiência com o texto, é diferente. Você simplesmente leu, né? Mas desafio os homens aqui a ter experiência com a Bíblia, com a palavra de Deus, a provar o Senhor. Né? É isso que nós precisamos fazer. Porque isso é que dá sentido à vida cristã. Porque olhar a história de pessoas, inclusive que já morreram, que né, a Bíblia é uma história de gente que já morreu, né? São histórias lindas, mas está todo mundo morto. Né? Todo mundo, não tem ninguém aqui mais para contar. O único que está vivo, para honra, quer dizer,
para a glória de Deus, né? É o próprio Jesus que esteve aqui. Mas o restante são pessoas que morreram e aqueles que estão no céu, né? Que a Bíblia diz também. Mas nós hoje precisamos contar as nossas histórias, como disse aí o Atilibre, para que possa influenciar as pessoas, né? E aí, meus irmãos, eu fui para o hospital, depois de um tempo, a minha cirurgia também foi um milagre. Deus abençoou que fosse bem rápido, né? Porque cirurgia ortopédica em hospital público é outra coisa que precisa de milagre também, viu? Porque é muito complicado. Aí eu fui para casa, né? E o médico falou para mim que eu não voltaria a, a colocar o pé no chão, a andar num período de 6 a 8 meses. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu pai do céu, e agora? Vai passar o casamento da minha filha e eu vou estar com esse negócio aqui no pé. Não faz sentido. E como eu vou prover agora? Como eu vou ajudar minha filha? E foi realmente uma preocupação geral aqui na nossa família, porque eu, como único provedor, claro que eles iriam ficar, né? Eles iriam ficar preocupados. E aí eu lembro que isso aconteceu em 10 de dezembro, quando foi lá por volta do dia 18, 20, eu já estava em casa. Um amigo me visitou, um amigo meu da igreja, aqui de Brasília, e ele, quando a esposa, ele veio até num dia de domingo me visitar, e ele falou assim para mim, quando a esposa dele estava lá na cozinha conversando com a minha esposa, ele falou assim, amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Esse é um momento bem emocionante para mim, irmãos, porque eu vou tentar aqui me controlar, porque foi bem difícil. Aí lembrar disso é muito difícil. Aí ele falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer, amigo. Ele, quem vai pagar suas contas no mês que vem? Eu falei, amigo, eu não sei, porque eu parei de trabalhar no dia 10 e eu não sei como vai ser. E depois eu não vou poder voltar porque eu vou ficar pelo INSS. Quando eu conseguir essa perícia do INSS. E ele falou assim, você aceita que eu pague suas contas? Aí eu falei, não, amigo, como assim? É, não, não tem por que você fazer isso. Olha só, hoje eu olho para trás e penso, gente, como o homem nós homens, eu acho que a gente tem algum bloqueio mental e graças a Deus, Deus fez as mulheres, porque, meu Deus do céu. Hoje, quando eu olho para minha ignorância passada, eu penso, Senhor, Celso, isso está muito ligado ao orgulho. é verdade. Eu tenho trabalhado com homens há alguns anos e eu sou homem também, e obviamente, falando por experiência própria, nós somos orgulhosos por natureza. A nossa natureza é ser orgulhoso. Então nós temos esse orgulho de dizer assim, não, é eu que vou prover. E aí quando você é colocado numa situação em que você não pode prover, e aí Deus envia alguém para te ajudar, o que você diz? Você, ao invés de ficar feliz, muitas vezes você fica triste. Olha como nós somos orgulhosos. Deus te abençoando. Eu tô falando aqui por experiência própria, tá? Eu também, inclusive nesse momento, eu tenho vivido isso, de receber bênçãos assim, do tipo de vir alguém e falar assim, Tilibri, eu vou te ajudar hoje. E aquele misto de alegria, mas de tristeza. E aí eu tenho descoberto, ao longo desse período aí de dificuldades, que eu sou um homem orgulhoso. Que coisa terrível, gente. Então, é só contribuindo aí de dizer que, na verdade, se chama orgulho. E, infelizmente, é algo que está muito ligado a nós, homens. Tá? Infelizmente. Obrigado, Tilibre. E aí, irmãos, ele falando aqui na minha frente ali, eu com esse. Na verdade, eu não sou eu não me vejo uma pessoa orgulhosa, mas também eu nunca tinha me visto nessa situação. E diante de outro homem, parece que você. A sensação que A sensação o Tilibre falou, que ele parece que. falou. Então, quer Então, falar? quer falar? Pode falar, Rogério. Pode falar. Ah, bom, parece que o Rogério queria falar aí. Não, não, né? Tá bom. Então, o que acontece? Ele insistiu, né, para honra e glória de Deus,
insistiu comigo e falou: meu irmão, eu vim aqui, senti no meu coração de falar isso para você. E aí eu fiz uma pergunta para ele: meu irmão, mas eu não tenho previsão de quando eu vou poder te pagar. Ele falou: não, mas eu não estou te pedindo isso. Eu não estou te dando uma condição. Então eu falei assim: tá, mas você vai pagar minhas contas e eu não tenho como te pagar depois, como é que eu vou fazer? Ah, não sei, mas se Deus pediu para fazer isso com você, eu estou disposto. E eu falei: então tá bom, eu vou aceitar, mas com uma condição. Ele falou assim: qual? Ele falou assim: eu falei, quando eu voltar a trabalhar, eu quero te devolver. Não, tudo bem, né? Então, ele pagou minhas contas. Aquela pergunta dele fez toda a diferença, né? Quem vai pagar suas contas esse mês? Fez toda a diferença para mim. E agora eu quero dar uma pausa nessa parte da minha vida e quero voltar um pouquinho lá atrás, falar um pouquinho sobre a minha vida familiar com meu irmão. Estou gerenciando o tempo aqui para mim poder não me perder lá. Eu sou de uma família que tem dois irmãos. Meu pai foi um homem que teve três mulheres na vida, e desses três relacionamentos, isso assim, relacionamentos oficiais, né? Porque meu pai foi um homem de muitas mulheres, infelizmente, e hoje eu vejo quanto isso trouxe atraso e problemas familiares para a gente. Mas eu tenho um irmão da parte de meu pai e minha mãe, e tenho mais três irmãos que só são por parte de pai. Esse meu irmão que eu tenho por parte de mãe, ele, a gente não cresceu, crescemos ali juntos ali até um certo tempo, depois, por situações de estar pais separados, a gente ficava normalmente, às vezes ele ficava um pouco com meu pai, às vezes eu ficava um pouco com meu pai, e era uma situação assim, a gente acabou que não criou aquele vínculo tão que eu gostaria de ter criado, né, com o irmão, até por causa das nossas situações. A gente às vezes ficava na casa de tios, ficava separados, porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pai, uma pessoa muito desequilibrada emocionalmente, coitado, e aí era isso. Só que na nossa vida adulta, depois que a gente se tornou adulto, eu não sei por que motivo, a gente começou a ter algumas divergências, algumas situações complicadas, e uma certa vez a gente até chegou nas vias de fato na a sair no braço um com o outro por causa de um comentário que ele fez que eu não gostei, e eu fui tirar a satisfação, ele não gostou, e a gente teve esse problema. E aí depois, claro, eu o procurei, eu pedi desculpas, mas a nossa situação, a nossa relação nunca foi boa. Vez ou outra eu descobria que ele falou mal de mim, eu ia atrás para conversar com ele: cara, por que você está fazendo isso? E ele negava, e bem conturbada a situação, né? Mas assim, é, eu, depois dessa situação que aconteceu, é, lá em 2016, e agora eu quero fechar esse parênteses, depois vocês vão entender no final esse testemunho. Quero fechar essa situação com meu irmão só para vocês entenderem. A gente não tinha relacionamento, a gente não se se falava muito pouco. A gente se via, a gente mora em Brasília, ele mora em Águas Lindas, em Brasília. Acho que o Cláudio é aqui de Brasília, né? O Cláudio é de Brasília. Eu moro aqui na região de Taguatinga, Cláudio, ele mora em Águas Lindas. A gente só se cruzava em algum congresso da igreja, alguma coisa, eventos. Natal, Ano Novo, esse tipo de coisa a gente não tinha mais. A minha mãe, ele chegou um momento da vida que ele resolveu mesmo explicitamente não querer mais conversar comigo, a ponto de eu procurá-lo, e um pastor tentar interceder nessa situação, um pastor adventista nosso aqui muito querido, pastor Richard, e ele realmente não queria, era uma situação complicada. Mas assim, da última vez que o pastor tentou conversar, acabou que a gente nos acertamos assim mais ou menos, mas ele falou que não tinha nada contra mim, ia continuar vivendo a vida dele do jeito que ele estava vivendo, mas não queria relacionamento. E eu, tudo bem, eu acho que a gente precisa, a Bíblia diz no que depender da gente, que a gente tenha paz com todos, né? E é isso que eu penso. Se a pessoa não quer do outro lado, você também não tem o que fazer, porque aí não se trata de você, se trata do outro. Então, eu segui minha vida em paz. E aí, voltando lá em 2016, o que aconteceu depois? Aconteceu muitas situações depois, entre elas, a oportunidade que eu tive de montar minha empresa em Brasília, né? Eu montei minha empresa em 2017, a empresa foi inaugurada antes do casamento da minha filha. Olha que desafio, olha que bênção. Eu preocupado se eu ia ter condições de ajudar minha filha no casamento, e Deus me deu
é aquilo que nós vemos na Bíblia, muito mais do que pedimos ou pensamos. A minha filha se casou, o casamento dela foi lindo, eu montei a empresa antes do casamento dela, que eu nunca imaginava na minha cabeça. Deus honrou, Deus foi maravilhoso comigo. E aí, depois de muitos anos, agora em 2000 e já caminhando já para o desfecho final do meu testemunho, essa situação com meu irmão, a minha mãe sempre tocava, falava comigo, porque tanto eu quanto ele é adventista, né? Eu, meu filho, vocês não podem ficar assim, aquela coisa de mãe, né? Falava, não, mãe, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, mas não tá tudo bem, porque a gente não tem convívio, não sei o que e tal. Quando foi agora em 2024, a minha mãe me ligou. A minha mãe me ligou um dia desses. Dia desses não, então vai fazer exatamente quase 3 meses. E a mãe me falou, Celso, o seu irmão está desempregado. Ele está precisando de ajuda. Você não pode entregar o currículo dele para alguém para você para ele arrumar um emprego? Eu falei, ô mãe, eu posso, eu até posso, mas eu só vou fazer isso se ele me procurar, porque é ele que precisa, então não é a senhora que tem que me procurar, e sim ele. Ah, então tá bom, meu filho, tudo bem, vou ver se ele vai querer te procurar, porque ela já sabia da situação, mas eu tô preocupada com isso. Eu falei, não, mas não se preocupe não, esse Brasil nosso ainda tem muito trabalho ainda, ele vai arrumar alguma coisa, fica tranquila. E eu falei aquilo para ela, tranquilo de que ele não me procuraria, porque diante do nosso histórico, né? Mas, meus irmãos, poucos dias antes, eu tinha orado a Deus, eu fiz uma oração assim, Senhor, eu hoje estou na posição de empresário e aquela, qualquer pessoa que o Senhor colocar no meu caminho para que eu possa ajudar, eu quero ajudar. Então, que seja feita a tua vontade. Eu não vou me negar a ajudar ninguém, porque o Senhor tem sido muito bom para comigo. A gente precisa ter cuidado com a oração. Vocês que são homens, e cuidado com a oração. Viu? Cuidado. Não abra a boca para orar para Deus por aquilo que você não vai ter coragem de sustentar. Seja homem, porque Deus vai te responder. E pode ser perigoso, você pode não aguentar. Você pode não aguentar o couro, viu? O couro, como diz aqui no meio do ditado popular, o couro come, viu? E aí o que aconteceu? A minha mãe me ligou, falou isso. Eu não tinha bloqueado, eu já tinha desbloqueado ele no WhatsApp, porque a gente teve uns problemas, eu bloqueava ele me bloqueava, que ele. Depois eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Depois que eu tive essa conversa, eu falei, cara, eu não quero esse cara bloqueado aqui, porque eu sei que eu estou bloqueado no WhatsApp dele, mas eu vou deixar ele desbloqueado aqui, porque no dia que ele quiser me acessar, ele sabe meu número, ele vai me ligar. Eu desbloqueei ele nesse dia, nesse mesmo dia que a minha mãe falou comigo, ele entrou em contato comigo. E eu achei aquilo ali inusitado. Falei, meu Deus, esse cara deve estar precisando muito mesmo, porque ele entrou em contato, me ligou, começou a conversar, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vai lá na empresa amanhã, pra gente conversar pessoalmente. Aí ele chegou a ouvir um silêncio dele assim, né? Acho que ele não esperava a minha reação. E aí, o que que aconteceu? Ele falou, não, tá bom, eu vou ver se eu apareço lá. Aí ele falou, qual o horário que eu poderia ir, se eu for? Eu falei o horário para ele. E aí, no outro dia, irmãos, ele apareceu na empresa. E o meu filho trabalha comigo, meu filho conhece toda a situação. Né? Quando meu filho viu ele na empresa, meu filho falou, uai, pai, o que está acontecendo? Falei, uai, filho, eu também não sei não, mas eu vou escutar. Subi com ele para o escritório e fechei a porta e ele começou a conversar e começou a falar, né? Das situações, contar as situações que ele tinha no trabalho. Ele já estava trabalhando numa empresa há 8 anos e colocaram um ajudante, o cara homossexual, para trabalhar no caminhão com ele. E o cara é, é, parece que era um cara que não ajudava do jeito que tinha que ajudar. E ele andou falando pro cara, né, que tinha que eu acho que ele, não sei se ele não percebeu que o cara era homossexual ou se ele falou sem maldade no coração, mas parece que ele falou pro cara que o cara
e o trabalho lá, que era um trabalho de carregar coisa, que era pesado, que tinha que ser para homem. Cara, isso aqui é coisa para homem, você não dá conta. E aí eu acho que o cara acabou se ofendendo, porque de fato não era homem. E aí ele acha que foi por isso que ele foi mandado embora da empresa. E ele contou outras histórias para mim, contou outras coisas. E só que o que ele estava contando para mim, eu lembro de muito poucas coisas que ele contou. Enquanto ele conversava comigo, irmãos, eu eu conversava com Deus, porque eu fui lembrando de muitas coisas ruins que ele fez a mim e até a minha mãe. E a gente que tem mãe ainda viva, e quando alguma pessoa faz alguma coisa de errado à nossa mãe, eu tenho eu tenho eu tenho alguns tesouros preciosos nessa vida. Meu primeiro tesouro precioso é minha esposa. Hoje é o meu primeiro tesouro precioso em termos de família. O segundo são os meus filhos. E a minha mãe, eu acho que eu nem colocaria nessa. É até difícil colocar uma escala, né? Mas assim, a minha mãe é muito preciosa para mim. E ele fez algumas situações que expôs a minha mãe, inclusive financeiramente. E eu estava com ele na minha frente, irmãos, e eu agora estava numa posição dono de uma empresa com 13 funcionários, faturando bem, graças a Deus, bem posicionado no mercado, mas eu olhei para ele, agora numa posição de arrogância, e sinceramente, do lado de lá da cadeira eu pensei assim, eu estou aqui na posição de José, e esse cara aqueles irmãos picareta lá, agora quer me ajuda. Olha que desgraça, irmãos, a gente é orgulhoso, a gente é orgulhoso. Hoje eu tô falando isso para vocês, mas com vergonha, sabe, porque eu cheguei a pensar isso, eu não falei, mas eu fiquei pensando, olha, quem diria que esse cara um dia ia me procurar, né? E ele falando comigo e eu conversando com Deus. Eu naquele diálogo interno com Deus, né? E ele falando sobre a situação dele, de como ele já tinha recebido até o seguro-desemprego, tentou outros lugares, estava complicado, porque era questão do sábado, o trabalho que ele sabe fazer é de motorista, ele não sabe fazer outra coisa, já é uma pessoa que está na idade de 42 anos, infelizmente não avançou, não decidiu estudar, ficou ali naquele fez as escolhas dele, não fez as escolhas profissionalmente que o levassem a um outro patamar, ficou ali naquela situação. E aí eu falei para Deus, Senhor, o que, que eu vou falar para esse cara? Eu não quero, eu não, na verdade, eu não queria nem receber esse cara aqui. O que, que eu vou falar para esse cara? E ele foi falando, o diálogo foi o monólogo, né? Porque ele estava mais falando e eu só ouvindo. E aí eu conversando com Deus, o que eu iria falar para ele, né? Irmãos, eu não sei quantos de vocês já ouviram a voz de Deus no ouvido de vocês. Não sei se alguém já teve essa experiência. Ouviu uma voz que você teve certeza absoluta que foi Deus que falou com você. Eu tive certeza absoluta porque eu tinha orado a Deus um dia, um pouco tempo antes sobre isso. E Deus falou exatamente assim: pergunta para o teu irmão quem vai pagar as contas do mês dele. Porque, porque você hoje está numa posição que você pode ajudar ele. Eu fiquei muito relutante em relação àquilo dali, irmãos, mas eu não tive como negar o que Deus estava querendo de mim. E foi essa pergunta que eu fiz para ele. Porque foi essa pergunta. E Deus colocou uma pessoa para vir na minha casa e fazer para mim. E aí, eu fiz essa pergunta para ele, ele respondeu para mim que não sabia como, mas que Deus iria prover para ele. E eu falei para ele, cara, o fato de você estar aqui na minha frente já é uma provisão de Deus.
que a gente não tem relacionamento um com o outro. E talvez essa seja uma oportunidade que Deus está usando para curar esse relacionamento que a gente não tem. Eu vou pagar suas contas do mês, se você aceitar, claro. E nisso eu acho que ele é melhor do que eu, porque ele não foi orgulhoso como eu fui lá atrás. Ele aceitou. E ele hoje está trabalhando na empresa, tirou férias de 2 funcionários, mas ele não vai ficar lá. A gente tem um outro projeto, ele tem um outro projeto, né? Inclusive, essa semana a gente vai conversar sobre esse projeto, e já vai começar esse projeto. E, e é isso, irmãos. Esse é o meu testemunho. E eu quero até encerrar o meu testemunho com uma parte que eu gosto muito da Bíblia, que é Mateus. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 25. Eu estava lendo esse texto, estava ontem pensando no que eu ia, quais seriam os textos que eu iria usar, né, para mim, para mim testemunhar nesse momento para vocês, porque nós adventistas, irmãos, e eu não nasci na igreja adventista e eu não vim, eu não sou adventista de berço, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade sobre essas questões das obras na igreja adventista, né? Sobre essas questões de fazer algo, porque quando você tem uma cabeça mais pro lado pentecostal, você é muito trabalhado na graça, né? Mas eu acho que tem uma coisa aqui em Mateus 25 que nos une como pentecostais, como adventistas, como todos os homens, é, sobre a salvação. Mateus 25, verso 31, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestiste. Enfermo, e me visitaste. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? É, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo. E aí ele vai falar para os que estiverem à esquerda exatamente o contrário do que foi para os que estiverem à direita. Então, meus irmãos, nossa função como homens nessa terra é, de fato, é, abençoar a vida de pessoas. Eu hoje estou, e eu gosto muito desse conceito, que é até um conceito que um amigo meu que está nesse grupo, o Fábio, ele é judeu, ele não é adventista, mas é um cara tá aqui nesse grupo, possivelmente vai ver esse testemunho, mas um outro amigo judeu, que não é o Fábio, mas eu já conversei com o Fábio sobre isso também, eles têm um conceito assim: a gente está, né? Prova disso é que nós não somos, nós estamos, as coisas mudam, né? Então hoje eu estou na posição de empresário e posso abençoar pessoas, mas isso não foi a realidade da minha vida toda. E que vocês possam, que esse testemunho possa ter servido para que vocês, quando estiverem na posição de serem servidos, aceitem a vontade de Deus e sejam servidos. Porque vocês não estão sendo servidos por homens, estão sendo servidos por Deus. E quando vocês puderem e tiverem oportunidade, sirvam, independente de gostarem ou não da pessoa, porque é a única pessoa no mundo, a última pessoa no mundo
que eu gostaria de servir era meu irmão. Se Deus me pedisse para me servir um mendigo na rua, qualquer pessoa, eu não relutaria. Mas o meu irmão, ele teve que trabalhar o meu coração. Ele teve que esmagar o meu próprio eu. Ele teve que fazer eu engolir o choro, como meu pai me dizia. E eu tive que me curvar à vontade de Deus. E hoje eu sei que foi a vontade de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, esse era o meu testemunho. Celso, que coisa maravilhosa. Vejo que nesse testemunho você trabalhou a questão da provisão, a maneira maravilhosa como Deus nos cuida, nos dando essa segurança, né? Você trabalhou a questão do perdão e, e como é importante nós liberarmos perdão, como é importante porque é a maneira como nós perdoamos, é a maneira como nós seremos perdoados. Isso é sério, gente, né? A pessoa que libera perdão, ela quebra a corrente do inimigo. Não tem o que o inimigo fazer. Quando você libera perdão, o inimigo ele fica sem argumento, ele fica sem chão. Ele é convidado a se retirar da sua vida. É exatamente isso que acontece, né? E você trabalhou a questão do orgulho, né? Aquilo que eu comentei aqui, nós homens somos orgulhosos, né? A gente tem dificuldades em aceitar muitas vezes uma condição ruim, né? Então, a gente prefere ganhar pelo nosso trabalho. E de repente vem alguém e fala assim: "Não, eu vou te ajudar", né? Então, é uma posição assim complexa. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu lindo testemunho. Testemunho que enche o nosso coração, viu? O Cláudio queria falar? Cláudio, fala aí. Cara, assim, eu sou chorão por natureza, né. Então, eu me emocionei muito com o que o Celso colocou, eu acho que eu também tenho, não nesse nível de enfronte com a minha irmã, é só eu e minha irmã e também a gente pouco se fala e tal, enfim, mas a gente até tentou um tempo atrás conversar e tal, mas melhorou um pouquinho, mas assim, como ela mora em outra cidade com os meus pais, eu moro aqui, enfim, mas me emocionou muito. E o que eu queria, quando eu posso, o que eu tenho feito, quando eu posso ajudar alguém ou alguém me vem pedir alguma coisa ou coisa parecida, o que eu tento fazer, o que eu faço, tá? Eu posso ajudar a pessoa, eu ajudo a pessoa e falo o seguinte: você não precisa me devolver nada. Só que se um dia você tiver na condição de poder ajudar, você faça uma corrente do bem, que você ajude outra pessoa sem pedir com que ela te devolva nada, que ela faça isso por outra pessoa também. Então a gente vai estar se ajudando sempre, sem pedir nada de volta. Eu vou te dar isso aqui e a única condição que eu te peço é o dia que você, se alguém lhe pedir e você puder, você ajude sem precisar devolver nada. Não importa se é 100, 200, 1000, não importa o valor. Se você puder ajudar, que faça e que a pessoa depois retribua isso daí para uma outra pessoa, né, que esteja precisando. É isso que eu tenho feito quando alguém me pede alguma coisa ou quando eu posso ajudar, falar: "Ó, é isso, eu vou estar te dando, resolva o teu problema e não precisa me devolver e ajude o próximo. Vamos fazer uma corrente do bem". É isso que, quando eu posso, eu tenho feito. Amém. Que lindo, Cláudio. A gente precisa aprender, né? E à medida que você vai vivendo essas experiências, você vai ajudando outros a viverem isso. A Bíblia diz que muito mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Esse é muito mais feliz. Eu Isso mesmo. confesso que eu já tive a oportunidade de dar e abençoar muitas pessoas. E hoje eu tenho tido a oportunidade de receber.
Deus é maravilhoso. Em todos os momentos ele é maravilhoso. Então Deus seja louvado por isso. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, ter alguma pergunta ou participação. Se não houver, eu vou pedir para o meu amigo Celso. Partilhe para nós uma oração, Celso, por favor. Bom, gratidão aí por vocês estarem, né, aqui com a gente. E depois eu quero conhecer o Cláudio pessoalmente, já que a gente está aqui em Brasília, né, Cláudio? Depois a gente vai marcar aí para se conhecer pessoalmente aí, trocar experiências aí, que é bom. Eu moro aqui no Jardim Botânico. Eu congrego ali na igreja do Lago Sul. Ah, do legal. pastor Wesley. Congrega lá com o pastor, com o meu amigo Adriano. Wesley. O Adriano foi ele que me deu estudo bíblico. Legal. Que trabalha na divisão, né? Então, ele mora no meu condomínio aqui que eu. Agora ele falou que vai vender a casa dele, porque ele recebeu uma missão de Deus, que pediu para ele vender a casa e tudo mais, que construiu faz 1 ano e meio, 2 anos, que ele mora aqui no mesmo condomínio que eu, aqui no Jardim Botânico, aqui no Ouro Vermelho. Mas vamos se encontrar sim. Então, assim, você conhece o Celso, o mecânico seu lá aí ele vai te... Eu vou me encontrar com ele hoje. A gente vai ter, inclusive, ele é da classe Novo Tempo, né? E foi quando eu entrei, né? Porque eu sou diferente, eu já contei aqui, diferente de todos vocês, eu fui batizado há 1 ano e pouco só. Então, assim, eu sou bebê aqui na coisa, mas Legal. me identifiquei muito. E já Então, traz o Adriano aí para participar com a gente aqui também. Legal, velho. Somos bebê, Cláudio, Convida então. lá. Vamos lá. O Helder também. Celso, partilhe uma oração conosco aí, amigão, por favor. Vamos lá. Pai, obrigado por nos conceder a oportunidade de sermos homens segundo o teu coração. Isso é uma oportunidade, é muito bom quando a gente se prontifica, quando a gente se coloca à disposição. É muito bom, Senhor. Não é fácil. Vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ego inflado, não é fácil, Senhor. É algo contra a nossa própria natureza. Mas nos ajude como homens a fazer a tua vontade, independente da nossa. Porque palavras, elas são fáceis de ser ditas, Senhor. Nós vimos muitas pessoas falando, mas nós queremos mesmo é viver, é ter experiências contigo, é ter experiências na nossa família, nos ajude como homens a salvar nossa família. Cada um aqui que tem algum problema familiar, seja com irmão, com filho, com pai, com mãe, com quem quer que seja, que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, para que, assim como meu irmão, depois de tantos anos, Pai, que eu não acreditava, ele só usou uma situação, e eu tenho certeza que foi providência tua, até a demissão dele foi providência tua, porque senão nós não teríamos essa proximidade. Eu sou grato ao Senhor pela posição em que o Senhor me colocou hoje, e que eu possa continuar, Senhor, usando todos os meus dons e meus talentos para te servir. Abençoe a minha família, a família de cada homem aqui. Que o Senhor possa continuar provendo e abençoando, e que o Senhor possa continuar nos usando para sermos de fato os chefes de família para a tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Celso, mais uma vez. Que Deus abençoe você. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui também. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Semana que vem nós estamos aqui mais uma vez. Aí semana que vem é estudo. A gente vai abrir a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. E no próximo é testemunho. A gente vai ouvindo histórias e vai estudando a palavra. E assim nós vamos crescendo. E agora eu preciso que vocês mandem uma mensagem para mim dizendo assim: Antilibre, eu quero contar a minha história. Não importa se a sua história não é como a do Celso, cada um tem a sua história, e o importante é que a gente possa partilhar testemunhos, né, e aprendermos com os erros e com os acertos, né, como a Almeida colocou aqui, né, o testemunho edifica, a gente é edificado, né, então que Deus continue abençoando vocês. Eu vi que o
O Benício tinha colocado aqui também, né, Benício? Quando a gente anda em obediência com Deus, pode vir o inferno contra nós, pois Deus prometeu que estaria com a gente na consumação dos séculos. Amém. É isso mesmo, Benício. Deus está conosco cada dia. Deus seja louvado. Tá? Almeida, está gravando, tá? Foi gravado aqui. O Ed, fala aí, Ed. Saudade de você, meu amigo. Eu só queria saber, porque eu peguei só no finalzinho agora, gostaria de saber se você manda depois no grupo, como que funciona? Sim, eu vou editar esse encontro aqui, tá? Eu vou editar ali e vou disponibilizar o link para vocês aí no nosso grupo, tá? Aí vocês podem acessar, aí vai ser no meu canal do YouTube, aí você acessa ali, vai ter na playlist ali testemunhos, vai estar o testemunho do nosso amigo Celso, tá bom? Beleza.